Devocional. Olá, queridos, a graça e a paz. Eu sou o evangelista Igor e vim mais uma vez aqui compartilhar uma palavra com você. Dessa vez escrita em Mateus. Você pode abrir lá? Mateus, no capítulo 11. Dá uma olhadinha lá no Mateus, capítulo 11, versículo 28. Está escrito assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez você já tenha estudado esse versículo, escutado muitas pregações, mas eu gostaria de falar poucos minutos sobre esse texto, que certamente você já ouviu em algum momento, né? Eu quero começar destacando exatamente como o texto começa. Vinde a mim. É Jesus chamando aquelas pessoas. Ele dá uma orientação para aquelas pessoas que estão próximas dele e diz: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele começa dizendo: Vinde a mim, vem para cá, vem para mim, eu sou Jesus. Tem muitas pessoas hoje que buscam o descanso, que buscam um alívio para as suas cargas em inúmeros caminhos, que não o Senhor. E lamentavelmente se frustram, não encontram, porque só em Cristo nós podemos encontrar o descanso e a paz. Eu gostaria que você guardasse algumas verdades que nós vamos falar hoje aqui, pelo menos para você meditar durante o seu dia. Jesus veio à Terra para cumprir um propósito. E para entender esse propósito, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Volta comigo lá na criação, lá no início. Deus criou o homem, Deus criou a terra, Deus criou os animais, está tudo perfeito. Deus criou tudo em perfeita harmonia. E aí, vai para o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 2, e no capítulo 3 a história começa a mudar. Ia ter uns desdobramentos. No capítulo 3 é a história da queda do homem, a história da alienação humana. Até o capítulo 3 de Gênesis, tudo é perfeito. Há uma perfeita harmonia. O homem e Deus vivem como em um elo perfeito de comunhão. Eles se falam todos os dias. A Bíblia diz que o Senhor passeava pelo jardim na viração do dia. Imagina, irmão, imagina o cenário. Adão lá no jardim do Éden com Eva, tudo muito perfeito, as coisas fluindo, né? Os pássaros e as plantas e os animais. Era tudo em perfeita harmonia, o homem, a natureza e o Criador. A criação e o Criador. Mas aí passa o capítulo 1, o capítulo 2, como eu disse, e no capítulo 3 vem a história do pecado. A história da humanidade começa a mudar. É como se a humanidade entrasse num colapso a partir daí. No capítulo 3 é a história da desobediência do homem. Quando o homem desobedece, lembra do elo de ligação entre Deus e o homem perfeito? Né? Entre Deus entre o homem e um Deus perfeito, né? Um elo perfeito de ligação entre os dois. Com o pecado esse elo é rompido. E não há mais ligação entre Deus e o homem. Há um abismo agora que separa um Deus extremamente santo de um homem extremamente pecador e desobediente, que agora está afundando cada vez mais ladeira abaixo, desgovernado em rota de colisão, por causa do pecado. Deus decide então expulsar o homem do jardim do Éden num ato de muito amor e misericórdia, porque se o homem comesse daquele fruto da árvore que dá a vida eterna, o homem seria um ser pecador dentro de um corpo eterno, e aí não teria mais perdão. Nesse sentido, Deus já manifesta o seu amor. Porém, antes de expulsar o homem, ele dá uma sentença para cada um. Ele dá uma sentença para o homem, ele dá uma sentença para a mulher e ele dá uma sentença para a serpente. E ele faz uma promessa que já aponta ali nos primeiros momentos para Jesus, que seria, anos depois, aquele que viria a religar o homem a Deus. Bom, passa o tempo, entra a história toda, né, do dilúvio, da desobediência, nos capítulos seguintes de Gênesis, entra Gênesis 11, a Torre de Babel, e o povo se espalha por toda a terra. E aí você começa a ver os desdobramentos da história, o desenrolar da história até Abraão, no capítulo 12, e você vê que Deus tem uma promessa, e ele tem o desejo de resgatar a humanidade para si. Você vê que ele fala para Abraão que por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, e a gente entende teologicamente, biblicamente, que essa bênção é o Evangelho, que essa bênção é a salvação para essas famílias.
É muito mais um contexto muito maior do que uma bênção como nós entendemos muitas das vezes. Uma bênção material, uma bênção de saúde. É uma bênção eterna, uma bênção maior. É a bênção. É Cristo. Bom, passa o tempo, passa Abraão, passa lá os patriarcas todos. Bom, nesse contexto, a história vai caminhando no sentido que chega a Jesus. Quando chega até Jesus, Jesus vem para cumprir um propósito de Deus, que é exatamente religar o homem lá do Éden consigo. A humanidade caída, perdida, que não tinha mais comunhão com Deus, Jesus vem para restaurar esse elo quebrado, para restaurar esse elo perdido, para restaurar, para encontrar, né, para salvar aquele que se havia perdido, para resgatar aquele que estava lá há muito tempo longe de Deus, que é a humanidade. Então Jesus vem e cumpre esse propósito. Deus enviou Jesus, né? Você vê lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, de tal maneira que enviou o seu Filho. Ele deu o seu Filho, entregou o seu Filho para aquele que crer no seu Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus vem com um propósito, que é resgatar a humanidade para Deus, fazer essa ligação de volta. Mas Jesus vem para cá, e a gente vê no capítulo 11, né? Se você abrir aqui no capítulo 11, no versículo 19, está escrito assim, ó, veio o Filho do Homem, Jesus, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Olha isso, Jesus estava no meio dos publicanos e dos pecadores. Jesus estava no meio daquele povo que era de má fama, pessoas que não eram bem faladas naquela época. Aí você pensa, Jesus veio para resgatar o perdido. É por isso que ele se interessa pelos perdidos, pelas pessoas de má fama. É por isso que ele se interessa por aqueles que estão até mesmo desprezados pela sociedade. O amor de Cristo alcança a todos. Eu não sei qual é a sua situação, querido, que você me ouve aqui agora. Eu não sei qual é a sua situação, se você é uma dessas pessoas de má fama. Eu não sei se você é um enviado representante de Cristo que está lá entre essas pessoas para resgatá-las também, para ser luz em meio às trevas. Eu não conheço a sua vida, não sei a sua necessidade, mas talvez você seja como uma daquelas pessoas que não são bem faladas, umas pessoas de má fama, não sei. Todos falavam mal daqueles homens, mas Jesus estava lá, próximo deles. Jesus estava perto de uma prostituta também. Jesus estava lá para salvá-los, para falar a respeito do plano de Deus, do reino de Deus, da mensagem do reino. Nesse contexto, nós vemos que a palavra de Cristo para aquelas pessoas é: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Repara que Jesus chama a responsabilidade para ele. Ele diz: eu aliviarei você. Eu te darei descanso. A segunda verdade, a primeira verdade que eu quero que você entenda é: Jesus está chamando, vinde a mim. Ele continua chamando, vinde a mim. O seu chamado continua através dos séculos, vai ecoando e chegou até você hoje aqui. Ele continua dizendo: vinde a mim, vinde a mim. E o convite é bem claro. Há um lugar para quem está cansado, para quem está sobrecarregado. Ele disse: venham os cansados e venham os sobrecarregados. É muito claro o chamamento de Jesus. Há um lugar de descanso nele. Em Jesus você pode descansar um pouco. Em Jesus você pode retomar o seu fôlego, respirar. Eu não sei se você é um missionário e está precisando ouvir uma palavra que vai te trazer um novo ânimo. Em Jesus você tem esse novo ânimo. Em Jesus você pode recarregar suas energias. Está sobrecarregado? Jesus está dizendo para você: vinde a mim. Eu não sei se você é uma daquelas pessoas de má fama que está longe, se entende como longe de Cristo, se entende como longe de todas as coisas de Deus e parou aqui de repente para ouvir esse vídeo e a palavra de Jesus para você é: vinde a mim. Vinde a mim. Pode vir. Está cansado? Está sobrecarregado? O teu lugar é aqui. É em Jesus que você tem que estar. A segunda verdade que eu quero que você guarde é: Jesus é o nosso lugar de refúgio, o nosso lugar de descanso. É nele. Nele você vai ter descanso.
Nele você recarrega suas energias. Nele você pode mais um pouco. Nele você respira fundo. E por meio dele você avança para a glória dele. E você consegue concluir dia após dia para a glória dele, por meio dele, para ele. Querido, tenha calma. Respira um pouco e ouça. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Que haja paz em seu coração para você tomar as próximas decisões essa semana. Que você encontre descanso em Jesus hoje. Que Deus abençoe o seu dia. Que você experimente a paz e o descanso que Ele tem para te oferecer. Em nome de Jesus. Até breve. Esta é a nossa hora devocional.